Você já se pegou olhando para o nada, sentindo o peso de um cansaço que não tem nome, nem origem exata? Um esgotamento que vai além do corpo, que não se resolve com sono, férias ou distrações. Talvez você tenha acreditado que está apenas cansado, mas, segundo Carl Jung, isso pode ser muito mais profundo. Pode ser o sussurro da sua alma, implorando por mudança. Porque há momentos em que o corpo repousa, mas o espírito grita. E se você ignorar esse grito, ele se transforma em vazio, apatia, até que um dia você já não se reconhece mais. Jung dizia que os sintomas carregam mensagens da alma. Aquilo que você chama de desânimo pode, na verdade, ser um aviso de que você está vivendo uma vida que não é sua, está se afastando da sua essência, da sua vocação interior. E o preço disso é alto: relações vazias, rotinas sufocantes, um silêncio interno que machuca mais do que qualquer grito. Mas por trás desse sofrimento, há uma oportunidade rara, a chance de despertar, de se ouvir, de iniciar um reencontro com aquilo que você nasceu para ser. A maioria das pessoas luta contra esse cansaço com distrações. Correm, se ocupam, mergulham em redes, em tarefas e em obrigações que anestesiam, mas não curam, vivem como se fossem máquinas, mas por dentro estão quebradas. Jung nos alerta: o inconsciente jamais descansa. E se você não o escuta conscientemente, ele encontra formas de se manifestar nos sonhos, nas crises, nas doenças e nesse cansaço que você não consegue explicar. Este vídeo não é só um desabafo, é um convite, um chamado para olhar com mais profundidade para dentro de si e perceber que talvez sua alma esteja clamando por transformação. Talvez não seja fraqueza, nem preguiça. Talvez seja só a sua verdade tentando emergir, depois de tanto tempo escondida sob os escombros das expectativas alheias. A pergunta é: você vai continuar ignorando isso ou vai começar a ouvir? Fique comigo até o fim, porque nos próximos minutos vamos juntos mergulhar nas profundezas da psicologia de Carl Jung para entender o que realmente está por trás desse cansaço inexplicável e, mais importante ainda, como iniciar o caminho de volta para si mesmo. Você já reparou como, mesmo depois de uma boa noite de sono, o vazio persiste? Você acorda, mas é como se algo em você continuasse adormecido. Jung explicava esse fenômeno como uma desconexão entre o ego e o ego que comanda nossas ações diárias. Acredita que tudo está sob controle. Mas o self, a totalidade da psique, percebe que há algo essencial sendo negligenciado. É essa ruptura interior que gera o cansaço que não passa, porque o problema não está no corpo, está na alma. Esse tipo de exaustão não se resolve com pausas superficiais, porque ela não vem de esforço físico, mas de conflito psíquico. A pessoa está em guerra consigo mesma, vive uma vida que não escolheu, trabalha em algo que não ama, se relaciona com quem não a compreende. E tudo isso vai drenando sua energia vital. Jung nos ensinava que aquilo que não é vivido conscientemente se manifesta como destino. Se você não escuta a alma, ela encontra formas dolorosas de ser ouvida. O que você sente talvez não seja só cansaço, mas o peso de uma vida desencaixada da sua verdade interior. É como vestir uma roupa que não serve mais e insistir em usá-la. A alma grita por autenticidade, por alinhamento, por liberdade, mas o ego, com medo da mudança, prefere continuar fingindo que está tudo bem. E esse fingimento cobra caro. Ansiedade, irritação, insônia, doenças psicossomáticas. A psique grita o que a boca se cala. Para Jung, o adoecimento psíquico é, muitas vezes, um pedido da alma por reintegração. Ele não via os sintomas como inimigos,
mas como mensageiros. Sintomas como esse cansaço inexplicável são convites, convites para parar e ouvir o que está morrendo dentro de você, o que precisa renascer, o que você está tentando enterrar, mas que insiste em voltar à tona. Essas são perguntas que o inconsciente quer que você responda. O maior erro que podemos cometer é anestesiar a dor sem escutá-la. A dor psíquica é como um alarme. Ignorá-la não resolve o problema, apenas o aprofunda. Esse cansaço que você sente pode ser o início de uma jornada de cura ou o prenúncio de um colapso, caso continue sendo ignorado. Jung acreditava que todo sofrimento, se compreendido, pode nos levar à transformação. E talvez, só talvez, seja isso que a sua alma está implorando agora. Quando Jung falava sobre o inconsciente, ele não se referia apenas a uma parte escondida da mente. Para ele, o inconsciente era um território vasto e sagrado, onde residem símbolos, memórias esquecidas, instintos reprimidos e verdades profundas sobre quem somos. E quando você está desconectado de si mesmo, é esse inconsciente que começa a se manifestar por meio de sensações estranhas, sonhos intensos, crises sem motivo aparente, ou um cansaço que parece não ter fim. Esse cansaço é, na verdade, o resultado de um longo processo de repressão. Você reprime seus desejos verdadeiros para agradar os outros, reprime sua criatividade para se encaixar, reprime sua raiva para manter a aparência de controle, reprime sua tristeza para não parecer fraco, mas tudo aquilo que é reprimido não desaparece, apenas se acumula no inconsciente, esperando o momento certo para emergir. E quando emerge, vem com força. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho pelo qual o ser humano se torna ele mesmo, integrando todas as suas partes, até as mais sombrias. Mas antes da luz vem a crise, e essa crise costuma se apresentar como um desconforto constante, uma sensação de estar fora do lugar, um cansaço existencial que nenhuma rotina consegue justificar. É como se algo dentro de você dissesse: você não está vivendo a vida que veio viver. Ouvir esse chamado exige coragem, porque o inconsciente não fala a língua do conforto, mas a da verdade. Ele não quer que você apenas sobreviva, ele quer que você desperte. E para isso, ele usa o cansaço, a insatisfação, a inquietação como bússolas internas. Você não está quebrado, você está sendo empurrado para dentro, e essa é a direção mais difícil, mas também a única que pode, de fato, te curar. O que muitos chamam de crise é, na verdade, o início do processo de individuação, um processo que começa com a desconstrução de tudo o que é falso. Você começa a questionar as escolhas, os caminhos, os padrões. O que antes fazia sentido, agora parece vazio. É doloroso, mas necessário, porque somente quem tem a coragem de enfrentar o próprio inconsciente pode emergir verdadeiramente transformado. E talvez o seu cansaço esteja te levando exatamente para esse ponto de virada. Jung dizia que todos nós carregamos uma sombra, uma parte oculta da personalidade que rejeitamos, negamos ou desconhecemos. E quanto mais ignoramos essa sombra, mais ela interfere em nossa vida, sem que percebamos. O cansaço que você sente pode estar ligado à energia que você gasta tentando manter essa sombra escondida, mas ela continua lá, presente em suas reações desproporcionais, em seus medos, em seus impulsos reprimidos. A sombra não é apenas aquilo que é ruim, ela também pode conter talentos sufocados, desejos legítimos que você julgou inaceitáveis e partes da sua essência que foram silenciadas para que você se encaixasse em um molde social. Ao rejeitar sua sombra,
você rejeita a si mesmo, e essa fragmentação interna consome sua vitalidade. Você sente que algo está errado, mas não consegue nomear o que é. Esse esgotamento é o preço da não integridade. Encarar a sombra exige humildade, requer que você aceite sua humanidade imperfeita, que abrace sua complexidade, que se olhe com honestidade radical. Isso assusta, claro, porque fomos ensinados a mostrar apenas o que é bonito, funcional e aceito. Mas Jung nos alerta: aquilo que você não aceita em si controlará sua vida pelas costas, enquanto você fugir da sua sombra, continuará exausto, porque lutar contra si mesmo é o tipo mais desgastante de batalha. O caminho da cura passa pela integração. Não se trata de eliminar a sombra, mas de compreendê-la, dialogar com ela, trazê-la à consciência. Quando você acolhe o que há de negado em si, você deixa de gastar energia para esconder e começa a investir energia para transformar. E essa simples mudança de postura já pode aliviar o peso que você carrega. Você se torna inteiro, e a inteireza traz alívio. Talvez o seu cansaço venha dessa divisão interna, dessa tentativa constante de ser o que os outros esperam, em vez de ser quem você realmente é. Mas a força na autenticidade, a paz em viver com verdade. E, acima de tudo, a cura no momento em que você decide parar de fugir da sua sombra e começa a ouvi-la. Jung acreditava que a psique tem um impulso natural por crescimento, por expansão, por sentido. Quando vivemos em desacordo com esse impulso, adoecemos. A alma, para ele, é um princípio vital que busca evolução. E quando você permanece por tempo demais em situações estagnadas, relacionamentos tóxicos, trabalhos vazios, ambientes opressores, é como se a alma começasse a murchar. E esse murchar se traduz em cansaço profundo. O cansaço da alma é um chamado à mudança. E essa mudança, muitas vezes, não é apenas externa, mas interna. Ela começa com a disposição de questionar tudo aquilo que você acreditava ser verdade. Começa com um movimento interno de dizer basta. Basta de se abandonar. Basta de se silenciar. Basta de viver pela metade. É nesse ponto que a transformação se torna inevitável, porque a dor já não cabe mais no corpo. O movimento da alma não é linear. Às vezes ele se parece com retrocesso, outras vezes com caos, mas sempre carrega um propósito oculto: levar você de volta para si mesmo. Jung dizia que as transformações mais profundas acontecem quando tocamos o fundo, quando somos despidos de todas as máscaras e confrontados com o que realmente somos. E esse momento, por mais doloroso que seja, é também o mais fértil. É preciso abandonar a ideia de que mudança é algo externo, imediato e fácil. A verdadeira mudança é silenciosa, dolorosa e profunda. Ela nasce quando você se permite sentir, quando você aceita que está cansado e decide investigar o porquê, quando você dá espaço para a alma se manifestar e, aos poucos, ela mostra o caminho, não com respostas prontas, mas com sinais sutis que só quem está desperto consegue perceber. Talvez sua alma esteja apenas pedindo isso: espaço. Espaço para respirar, para criar, para ser. E quando você começa a ouvi-la, o cansaço começa a se transformar. Ele deixa de ser um peso e passa a ser um sinal de que algo precisa mudar. E essa mudança, por mais assustadora que pareça, pode ser exatamente o que você estava esperando há anos. Chega um momento em que ignorar os sinais já não é mais possível. O corpo fala, a mente implora, a alma grita e tudo em você pede um novo começo. Jung dizia que a verdadeira jornada do herói é para dentro. É quando você decide
abandonar as expectativas externas e mergulhar no território desconhecido do seu próprio ser. Não para se encontrar, mas para se tornar. Esse cansaço, que parecia um inimigo, agora revela sua verdadeira natureza, um aliado. Ele veio para te sacudir, para te empurrar, para te despertar. Ele não quer te destruir, quer te transformar. Mas, para isso, é preciso coragem. Coragem para escutar, para sentir, para mudar. E essa coragem começa com uma simples decisão: parar de fugir. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa estar disposto a começar, a escutar o que a sua alma está tentando te dizer há tanto tempo. Talvez ela esteja pedindo silêncio, talvez ela esteja pedindo arte, talvez esteja pedindo liberdade, descanso, verdade, o que quer que seja. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para atender esse chamado. Jung acreditava que toda crise contém a semente da cura, e talvez sua cura esteja começando agora. Ao reconhecer que o cansaço não é fraqueza, mas sabedoria, ao perceber que a exaustão não é o fim, mas um convite para o recomeço, um convite para viver uma vida mais verdadeira, mais inteira, mais sua. Então, respire fundo. Você chegou até aqui por uma razão. A alma não se cala à toa. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja pronto para escutá-la. Chegamos ao fim desta jornada, mas o verdadeiro caminho só começa agora, dentro de você. Ao longo desta reflexão, falamos sobre um cansaço que não tem origem no corpo, mas na alma. E como disse Jung, aquilo que não chega à consciência retorna sob a forma de destino. O que você sente não é um defeito, não é fraqueza. É a voz silenciosa da sua essência tentando te acordar antes que seja tarde. E agora que você escutou, o que vai fazer com isso? Você pode seguir vivendo no piloto automático, fingindo que está tudo bem, enquanto se afasta cada vez mais de si mesmo. Ou pode fazer o que poucos têm coragem: parar, respirar e ouvir de verdade. Ouvir os sinais, os sintomas, os sonhos, ouvir sua sombra, seus desejos, seus medos e suas verdades. A alma fala o tempo todo, mas só escuta quem silencia o barulho de fora, quem escolhe se conhecer em vez de apenas sobreviver. Tudo aquilo que foi dito aqui só terá sentido se tocar algo em você que estava adormecido. E se tocou, não ignore, não se distraia, não adormeça de novo. A mudança que sua alma pede pode começar com uma decisão simples: assumir a responsabilidade por sua própria vida emocional. Não é fácil. Jung nunca disse que seria, mas é libertador. E é esse tipo de libertação que você merece viver, mesmo que o mundo lá fora insista para que você permaneça preso. Você não está sozinho nessa caminhada. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão despertando, cansadas de viver uma vida que não representa a sua verdade. E se esse vídeo te tocou, é porque há algo em você pronto para nascer ou renascer. Permita-se esse recomeço. E se quiser caminhar junto, esse canal está aqui para te lembrar, dia após dia, que você não está quebrado. Está apenas voltando para casa. Se esta mensagem fez sentido para você, curta o vídeo para que ele alcance mais pessoas que também precisam ouvir isso. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos como este, baseados na psicologia profunda de Carl Jung. E me diga nos comentários o que a sua alma está tentando te dizer ultimamente. Compartilhar a sua verdade pode ser o primeiro passo para escutá-la ainda mais fundo. Eu leio cada palavra com atenção, porque aqui sua alma tem voz.